Olá a todos que nos estão assistindo. Estamos dando início aqui a um webinar organizado pelo IBCMED, faz parte da Vertical Spirale, do grupo Anima. Meu nome é Jefferson Fernandes, eu sou neurologista e coordeno o MBA de Saúde Digital e Gestão do IBCMED, que é um curso que vai indo para a sua terceira edição. E nesse curso nós abordamos dois componentes principais, são duas trilhas principais, uma voltada para os aspectos de gestão, aquilo que os profissionais de saúde, os médicos, precisam saber para complementar a sua formação e atuar de uma forma mais efetiva na gestão de instituições, organizações, clínicas, enfim, do seu próprio consultório, se for o caso. E também uma trilha de inovação, e na qual nós temos vários temas da inovação em saúde, focando bastante na inovação digital, abordando metodologias de inovação, abordando a inteligência artificial, telemedicina, telesaúde, empreendedorismo e outros tantos temas. E essas duas trilhas, elas são complementadas por uma trilha que envolve a produção de um plano de negócios, né? Um plano de negócios voltado para o interesse do aluno, seja como intraempreendedor, seja como empreendedor do seu negócio que já existe ou que quer desenvolver. E o trabalho do curso ele é basicamente a construção de um plano de negócios que o aluno escolhe aquilo que lhe for mais interessante, lhe for mais proveitoso. E isso também envolve a possibilidade de trabalhar em projetos de inovação. E esse curso também tem uma parceria com a DASA, e hoje aqui nós temos duas feras, como se costuma dizer, né, que atuam na DASA, também na área de inteligência artificial. Eu, em seguida, os apresento, mas também aqueles alunos que tiverem interesse em desenvolver um projeto vinculado aos projetos de inovação da DASA, que serão selecionados, não são todos alunos que cabem dentro de um projeto que é muito intenso, mas para poder desenvolver algo que realmente está voltado para uma grande empresa, como, por exemplo, a DASA, pode contribuir na sua evolução. Mas falando nas feras, eu tenho aqui comigo hoje, então, o Vitor Gadelha, mais à direita. Bem-vindo, Vitor. O Vitor Gadelha é Rede de Inovação Médica dos hospitais da DAS, é neurologista, assim como eu, pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, é mestre em Ciências da Computação com área de atuação em Inteligência Computacional também, pela Universidade Federal do Paraná, e é docente do nosso MBA de Saúde Digital e Gestão, na disciplina de Inteligência Artificial em Saúde. E junto conosco também está o colega Paulo Curic, que é Rede de Inteligência Artificial da DASA e neuroradiologista pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Não por acaso, todos somos neuros, né? E aí a gente vê como esses especialistas gostam de trabalhar com coisas inovadoras, gostam de trabalhar com coisas complexas. E hoje nós vamos ter um debate que é uma conversa que nós gostaríamos de que quem nos assiste possa participar. Então, vocês podem enviar suas perguntas, suas dúvidas, ou até seus comentários pelo chat de YouTube. Essas perguntas vão chegar até mim e eu vou, então, na medida do adequado, do possível, a gente vai trazendo essas perguntas para nossa discussão aqui. É um debate informal, ele tem uma duração prevista de 1 hora, 8h30 estamos encerrando, e vai ser muito importante vocês participarem. Esse webinar é feito para quem está se juntando a nós. E lembrando, esse webinar vai ficar gravado, ele vai estar disponível depois no YouTube, no chat vai ser colocado depois o
o endereço do YouTube para que vocês possam reassistir ou encaminhar para alunos, colegas, sócios, enfim, que queiram assistir esse bate-papo. E o tema desse webinário é a inteligência artificial no mundo real, né? Então, nós queremos hoje aqui poder discutir um pouco o que realmente é inteligência artificial, o que não é inteligência artificial. Hoje, o que a gente pode aplicar de inteligência artificial, né? Alguns acham que inteligência artificial não é tão inteligente, ou não é nada inteligente, né? Alguns gostam de dizer que ela é uma inteligência aumentada, ou seja, ela sempre vai ser usada em apoio ao processo decisório dos médicos, seja nas questões de diagnóstico, seja nas questões terapêuticas, né? Mas é importante que a gente consiga entender esse tema, porque ele é a realidade de alguns anos e, nesse momento, muito mais presente no mundo real do que anteriormente. E aí eu começo fazendo uma pergunta, então, para a gente esquentar o nosso debate. A pergunta eu dirijo para um dos nossos palestrantes, mas se o Paulo ou o Vitor quiserem comentar a resposta de um ou de outro, fiquem bem à vontade. Nós temos aí uma flexibilidade para essa dinâmica do nosso webinário de hoje. Vitor, se fala muito que talvez a inteligência, o que se fala, aliás, da inteligência artificial tem muito hype, né? E tem pouca coisa que é do mundo real, né? Mas por que o tema de inteligência artificial em saúde está tão em voga? E o que não é inteligência artificial? Para começar a esquentar a nossa conversa. Vitor, o microfone é seu. Boa, doutor Jefferson. Primeiro, eu queria agradecer o convite, muito legal estar aqui com vocês nessa noite, podendo falar um pouquinho sobre esse tópico tão importante. E vamos começar pela inteligência artificial em si, né? Então, a inteligência artificial é a capacidade de dar a uma máquina uma capacidade executiva, muitas vezes decisória, né? E que ela possa aprender, tá? Então, ela é um conceito bem amplo, que é meio da matemática, da computação. O que começou a ganhar muita força é uma técnica de inteligência artificial que a gente chama aprendizado de máquina, machine learning, onde a gente usa um conjunto de dados para treinar um determinado algoritmo. E mais ainda, uma das técnicas de machine learning, então ver como é um por dentro do outro, uma das técnicas de machine learning, que é o aprendizado profundo, o deep learning, que a gente começa a falar dessas redes neurais, né? Ela ganhou uma performance muito boa. E essa performance, esse desempenho foi atingido graças a 3 fatores. Poder computacional. Então, já existiam regras, fórmulas matemáticas, desde 1972, 73, para criar esses poderes, mas a gente não tinha poder de processamento computacional. Segundo, é a própria característica do dado. Ter dado, né, agora de forma digital. A gente não tinha isso, estava em prontuário, estava em papel. E o terceiro é a própria evolução dos modelos matemáticos. Então, esse tripé, ele deu âmbito para se discutir isso não só na saúde, mas em todas as áreas. Só que quando a gente foca na saúde especificamente, ela é muito interessante, porque existem 2 pontos que são super graves na saúde. Um é a ineficiência dos processos. E uma das coisas que a inteligência artificial se promove, quer resolver, é a velocidade dos processos, ela automatizar decisões para ser mais ágil. E a segunda é a experiência dos players da saúde. E aí você pode colocar tanta experiência do profissional de saúde na figura do médico, do paciente também com a experiência muito fragmentada, é uma jornada muito fragmentada. E como é que eu crio modelos, como é que eu crio algoritmos para poder melhorar essa jornada, melhorar a operação do médico? Então, você fazer uma segmentação, ou seja, pintar um exame automático para calcular o volume de uma próstata. Então, tem vários exemplos, né, que tem uma aplicabilidade muito grande na saúde. Então, quando começa a evoluir esse conceito, principalmente depois de 2012, assim, de deep learning, que muita gente considera inteligência artificial deep learning, mas na verdade é um conceito bem maior, tá? E quando a gente vê os processos que ela pode ajudar na saúde, faz muito sentido a gente falar inteligência artificial aplicada à saúde. Só que não é tão simples assim, né? Sistemas de suporte à decisão são extremamente complexos, precisam de validações extremamente complexas. E a gente vê que a boa parte dos algoritmos hoje utilizados na saúde são para eficiência operacional mesmo, para agilizar processos, para servir num suporte automatizado de gestão, muitas vezes, tá? Então, isso é bem interessante, porque no primeiro momento, todo mundo quer usar para a prática clínica. Agora a gente vai descobrir um modelo, vamos criar um algoritmo que consegue classificar automaticamente determinado tumor.
Cara, mas não é tão simples assim. E aí a gente voltou para as tarefas mais básicas, assim como são utilizadas nos outros setores. Então, o que não é inteligência artificial é algo que não pode ser treinado ou uma regra muito simples, tá? Então, é questão técnica mesmo. Qual é a técnica que eu estou utilizando dentro desse algoritmo? Se esse algoritmo ele utilizar as técnicas, e a principal que a gente usa é a técnica de aprendizado de máquina, beleza, ele está dentro da classificação de inteligência artificial. Uma regra muito simples que a gente pode fazer, e não necessariamente existe até modelos de aprendizado de máquina que são focados em árvore de decisão, então não necessariamente uma árvore de decisão não é um modelo de inteligência artificial, pode ser sim, depende de como ele foi treinado esse algoritmo, tá? Mas um modelo muito simples não é inteligência artificial, que é aqueles que a gente faz muitas vezes na mão, tá? Então estou resumindo aqui um pouco dos conceitos e trazendo a aplicação na saúde, porque está tão em voga esse assunto. Muito bom, muito bacana. Muito obrigado, Vitor. E aí, eu já emendo a pergunta para o Paulo, né? Porque hoje os médicos se perguntam muito, né? Bom, ok, se fala bastante em inteligência artificial, todo mundo diz que é algo que veio para ficar, mas, enfim, o que que eu faço com a inteligência artificial, né? Então, se pudesse comentar quais são alguns usos clínicos da inteligência artificial na medicina atualmente para facilitar o entendimento pelos colegas, pelos profissionais de saúde, pelos alunos que nos hoje assistem, a entender a prática no mundo real. Maravilha. Antes de mais nada, queria agradecer também o convite, Dr. Jefferson, Dr. Vitor. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e comentar um pouquinho do trabalho que a gente tem feito lá na parte de inteligência artificial na DASA, né? Eu acho que o Vitor já deu uma introdução muito boa, né, do que é inteligência artificial, o que é o tal do deep learning que a gente está trabalhando hoje e que possibilidades que ela traz para a gente hoje. Então, acho que realmente, se a gente for olhar, né, desde os conceitos mais simples, pensar, sei lá, pega lá alguns anos atrás, o estudo de Framingham, onde você usando coisas simples, regressão linear, regressão logística, a gente já conseguia tentar estabelecer ali, fazer uma predição de risco, né, para aquela população estudada, mas a visão computacional, que é uma dessas especialidades que a gente tem dentro do Deep Learning, ela trouxe algumas coisas mais palpáveis, né? Então, coisas que hoje já estão no nosso dia a dia, na parte de visão computacional, que é uma das especialidades do Deep Learning. Então, detecção de lesões, detecção de doenças. Então, isso são alguns algoritmos que a gente já usa, por exemplo, no pronto-socorro. Detecção de hemorragia intracraniana, tomografias, né? Detecção de AVC, isso tanto na tomografia quanto na ressonância. Ainda num contexto de urgência, detecção de tromboembolismo pulmonar, fratura, às vezes algoritmos mesmo em raio-x. Você sabe que a maioria dos exames, né, de raio-x, às vezes da urgência, são laudados, na verdade nem tem laudo, né, o próprio médico que pede, então alguma fratura ali acaba passando. O Vitor comentou também sobre os algoritmos voltados para quantificação. Então, durante a pandemia do Covid, a gente falou assim, nossa, temos que fazer também, contribuir com algum algoritmo para o Covid. Naquela época ainda faltavam os testes, né, para detecção de Covid, e a gente pensou, será que vale a pena a gente colocar esforço para tentar, através da tomografia, predizer se o paciente tem ou não Covid? Só que a gente viu que provavelmente aquilo seria temporário, uma hora a gente teria acesso aos testes, então a gente criou um algoritmo que ele faz a quantificação, ele segmenta o pulmão e ele detecta quantos por cento de acometimento daquele pulmão tem. Isso a gente viu que trouxe um ganho muito grande, né? A gente começava a trazer uma mensuração mais objetiva, isso de certa forma ajuda ali o médico a determinar se ele vai internar o paciente, se é um paciente que tem uma chance maior aí de acabar evoluindo com maior gravidade. Quantificação, então, coisas que a gente usa na DASA, né? Quantificação de COVID na tomografia, na própria tomografia de tórax, quantificar o score de cálcio, que a gente sabe que o cálcio coronariano tem um risco maior ali para as doenças cardiovasculares, quantificação de gordura intraabdominal também, pacientes com aumentado risco de síndrome metabólica, isso na parte de visão computacional, algoritmos que a gente usa no nosso dia a dia. E uma outra área que a gente tem trabalhado também bastante são os algoritmos de processamento de linguagem natural, o NLP, o Natural Language Processing, que isso ele também trouxe um ganho muito bacana, né? A gente sabe que laudos, prontuários são textos livres, então para a máquina é mais difícil para ela fazer essa análise, né? E com essa ferramenta que é o NLP, o Natural Language Processing, a gente consegue pegar bases gigantescas de dados não estruturados e extrair informações disso
para fazer análises estatísticas ou, eventualmente, até tomar alguma decisão, identificar achados críticos, né, que você possa intervir e trazer ali um benefício para esses pacientes. Certo, ótimo, muito bom, muito obrigado, Paulo. E eu acho que aqui dá para complementar, e Vitor, fica à vontade, se você também quiser complementar a minha própria vivência como neurologista, né? Eu acabei, na minha prática profissional, focando um pouco mais nas doenças cerebrovasculares. E sempre surgiu a situação de um paciente com acidente, em que, na situação do paciente com acidente vasculares agudo, a necessidade de identificar se era isquêmico ou se teria havido alguma hemorragia, ou até mesmo uma hemorragia subaracnoideia, né? Então, olhos mais experimentados de um neurologista já com um número muito grande de pacientes têm uma acurácia maior, da mesma forma que um radiologista ou um neuroradiologista consegue perceber coisas que são parte da curva de aprendizado, né? Quanto mais exames ver, quanto mais feedbacks tiver do que realmente aconteceu com o paciente, maior é a acurácia. Mas em muitos hospitais não se tem aquele neurologista com grande experiência, não se tem um neuroradiologista, e se pode, às vezes, e isso eu vivenciei, né, vendo alguns exames que, na realidade, aquele laudo ou que era normal ou que levantava alguma suspeita de isquemia, tinha ali alguma hemorragia meio escondida ou uma hemorragia subaracnoideia próximo ali ao espaço subaracnoideu, perimesenquimal, enfim. E uma startup que eu conheci há anos atrás em Israel, que era a Zebra, né, que conseguiu desenvolver, através de inteligência artificial, essa detecção minuciosa, né, de sangue, que às vezes fica imperceptível a quem não tem muita experiência de olhar numa tomografia computadorizada. Então, isso é um exemplo que é importante, que a inteligência artificial contribui, que é a diminuição do erro pelo médico, né? Que é algo comum, né? No sentido da pessoa menos experiente ter essa dificuldade. Não comum no sentido de acontecer frequentemente, mas é algo que pode acontecer, né? Então, essa possibilidade de diminuir o erro diagnóstico, enfim, eu acho que é um dos fatores que a gente pode ressaltar, né? Então, a gente vê dessas aplicações todas, aquelas que, na imagem, né, parece que a inteligência artificial, no momento como ela está, ela tem um grande poder de auxílio ao profissional, principalmente quando se trata de imagens, não só radiográficas, tomográficas, de ressonância, mas também lesões de pele e outras lesões. Muito bom, muito bacana. É isso mesmo, doutor Jefferson. Eu queria complementar aqui que, assim, essa área da imagem, né, é uma área, assim, que, claramente, ela já tinha um trabalho muito extenso de visão computacional, que é essa área que trabalha, a área da computação que trabalha com imagem, né, e o Deep Learning, esse braço da inteligência artificial, ela agregou muito valor e facilitou tarefas muito complexas de se executar antigamente pelos modelos tradicionais de visão computacional. Mas outra área que é muito afetada hoje em dia também é a genética, até pela natureza do dado, que é um dado que ele é extremamente estruturado, é citosina, guanina, é o C, G, T. Então, as letrinhas, elas têm um potencial de dar insights sobre a saúde muito grande, e ela tem uma utilidade para estratificação de pacientes, então tentar agrupar pacientes em diferentes nichos, é uma das coisas que está sendo utilizado, mas até para risco poligênico. Então, qual é o risco desse paciente desenvolver uma doença? Então, é outra área que sim, tem um ganho tremendo, sabe? O nosso grande desafio hoje, que é o que a gente fala muito da pesquisa multimodal em inteligência artificial aplicada à saúde, é como eu junto dados de imagem, dados de prontuário eletrônico, dados de genética e outros dados, né, que pode até ser de microfone, talvez, que é algo que é bem evoluído também, né, a parte de voz, para tirar insights cada vez mais robustos de saúde, cada vez mais precisos, que é onde a gente faz a mudança, a virada mesmo para a medicina de precisão de fato, né? Então, é algo aí que a gente deve ver, e é o desafio do momento também, é juntar tudo isso para novas descobertas. Perfeito, e você tocou num ponto muito importante, a medicina de precisão, né, e que pode também a gente chamar ou evoluir para uma medicina personalizada, em que todos esses dados
juntos para o indivíduo, né, possam, então, aumentar a chance de a gente ter um diagnóstico mais adequado, mais preciso para aquela pessoa, e principalmente a decisão terapêutica, né, a decisão que possa ser realmente interessante para aquela pessoa. E isso é um fator adicional, porque nós sabemos que nos ensaios clínicos, né, que se vai se comparar uma terapêutica, uma droga X, né, se faz um estudo randomizado, essa metodologia mais adequada, duplo cego, enfim, com um tamanho de amostra adequado, em que um grupo recebe e o outro não recebe, né? E aí se tem um resultado, que é uma curva de Gauss, né, e que pode dar significativo, mas a gente vai ter algumas situações que são lá na ponta, aquele que de repente não funcionou, ou aquele que funcionou muito bem, e que nesse mundo de dados não fica muito claro, né, quem é essa pessoa. Ou até uma pessoa que, de repente, ela foi excluída do estudo por critérios de exclusão pré-determinados e que, de repente, essa pessoa, o seu João, a dona Maria, aparece no consultório e aí como é que eu, né, interpreto aquele resultado terapêutico se o seu João e a dona Maria não estavam representados ali, né? Então, a gente precisa de outros elementos para tomar essas decisões diagnóstico-terapêuticas, e isso que você colocou é realmente um caminho que vem se construindo, né, e que vai auxiliar os profissionais médicos a tomarem suas decisões. Muito bem, você trouxe aí mais elementos, né, sobre a aplicação prática da inteligência artificial no mundo real. Mas tem uma coisa, Paulo, para você, esse ponto, né? E que a gente fala sempre, bom, vem cá, isso, é claro, a gente trabalha com eficácia, se trabalha com eficiência, né? Mas também se busca dados econômicos, né? Vem cá, isso é custo efetivo, ou é custo-benefício, ou tem custo-utilidade, que são maneiras diferentes de a gente poder avaliar um tratamento, por exemplo, né, até um processo diagnóstico, e que são, às vezes, complexos. O estudo de custo-efetividade, às vezes, leva 3, 4, 5 anos para se conseguir coletar dados suficientes para poder fazer essa relação. E, claro que a gente aí não está lidando com medicamento, nós estamos lidando com algo que tem uma outra forma de ser estudado e de abordar. E se sabe que todos os investimentos de pesquisa em inteligência artificial são bastante altos, né? E você tem aí algum exemplo que possa citar, alguns casos de sucesso, onde o investimento já se paga, Paulo? Legal, doutor Jefferson, excelente essa pergunta, porque a gente comanda um setor de inovação, então é bacana você fazer coisas novas, mas não adianta também você não trazer retorno, né? A empresa só investe e não tem retorno. Então, lá na nossa área, acho que foi mais ou menos no 3º ano que a gente conseguiu pela primeira vez, pelos projetos, né, a gente começar a ter retorno. Então, acho que dentro da área de inteligência artificial e imagem, algumas coisas já estão bem estabelecidas. Então, isso mesmo que o senhor comentou dos algoritmos, por exemplo, de detecção de AVC. Nos Estados Unidos já tem alguns algoritmos que eles conseguem fazer um reembolso pelo uso do algoritmo. Então, especificamente aqueles, por exemplo, que você detecta o AVC e você também detecta uma oclusão de grandes vasos, você consegue quantificar. E a partir do momento em que eu não dependo mais do radiologista para fazer essa primeira leitura, eu consigo reduzir esse tempo de notificação, por exemplo, do médico que vai ser responsável pelo tratamento, que vai fazer aquele, tentar retirar o trombo, depende de como seria a forma, né? Mas eles conseguiram provar que nos hospitais onde havia o uso desse algoritmo, de certa forma, bypassando o radiologista, você tinha melhores desfechos, melhor mortalidade para esses pacientes. Então, alguns desses algoritmos, por exemplo, o Medicare já paga $1.040 para esses hospitais que tem, né? A gente tem aqui na DASA, por exemplo, algoritmos que tentam fazer a redução do tempo da aquisição da ressonância. Então, com isso, para o paciente é mais confortável, ele vai ficar, sei lá, metade do tempo que ele ficaria dentro da máquina, que a gente sabe que é um exame bem desconfortável, né? E, ao mesmo tempo, a gente consegue otimizar o uso da máquina. Então, você consegue rodar mais e, de certa forma, você aumenta a produtividade. Então, hoje, acho que a gente conseguiu chegar já, sair dessa parte experimental, né, da visão computacional e já começar a ter algoritmos em que realmente o custo do investimento desse algoritmo, o retorno que ele tem, ele já se paga.
Certo, ótimo. E aí, na esteira que você estava falando, você pincelou num tema que é bastante sensível. Eu vou deixar essa pergunta é para ambos, para Vitor e Paulo. Teve recentemente, né, o primeiro registro de um sistema autônomo de inteligência artificial que fazia laudos do raio-x de tórax sem envolvimento do radiologista. E como é que fica, então, essa relação do médico, aqui mais especificamente do radiologista, com a inteligência artificial, né? Será que vai ser possível, né, se dispensar o radiologista em algum momento? Recentemente estavam divulgando um evento e ali falava, você sabe que nos próximos anos, não me lembro se era 70%, 80% dos médicos vão ser substituídos, né? Claro que é um grande exagero, mas serviu para chamar atenção para esse evento. Na visão de vocês, como é que fica isso, né? Será que vamos deixar de ter o médico lá tomando a última decisão e que implicação isso tem do ponto de vista legal, do ponto de vista ético, né? Se a coisa dá errado, quem é o responsável, né? Então, queria ouvir a opinião de vocês sobre esse aspecto. Eu não vou fazer aquela pergunta, né? Os médicos serão substituídos? Não, porque a gente não substitui o ser humano, né? Aquela história, um inteligência artificial não tem compreensão, ela não tem criatividade, não tem intuição, né? Ela sabe que aquele ali é um gato, mas não sabe o que significa esse gato, né? Então, não vou fazer essa pergunta, mas vou fazer como é que vocês veem essa evolução da relação do médico da inteligência artificial e o quanto ela pode ser autônoma ou quanto ela deve continuar sendo algo que vai auxiliar o médico na tomada de decisão e ele vai ser o que vai dar a opinião final. À vontade para comentarem. Quer comentar primeiro aí, Gadelha? Vou comentar. Bem, primeiro, a natureza da inteligência artificial ela é de natureza probabilística. Então, todo algoritmo ele trabalha com probabilidade. Tá? E quando a gente fala desse nome com coisas de extremo alto risco ou extremamente graves, não casa muito bem, mesmo que o médico, por si só, ele sempre trabalhe também dentro de uma probabilidade, né? O mais interessante aqui é se eu junto a capacidade de decisão do médico com uma segunda opinião, que também é uma probabilidade que, se esse modelo tiver muito treinado, são duas pessoas decidindo, são dois decisores, não sei, não duas pessoas na figura do humano, mas assim, com a capacidade de decidir. Então, essa revisão como suporte à decisão, eu acho muito interessante no primeiro momento, tá? E todas as especialidades, esse dermatologia, ele vai lidar com uma situação que é muito grave, e naquele momento você tem que tomar uma decisão, muitas vezes, que é dicotômica, sim ou não, às vezes para um tratamento. Então, nesse momento, até onde eu vejo os modelos, eu não consigo enxergar um algoritmo por só tomando frente de decisões que são extremamente complexas ou podem levar a um risco para o paciente muito grande, tá? E isso envolve justamente essa questão que você falou, quem vai ser penalizado por isso? Então, eu já lidei com vários algoritmos, então tem um especificamente lá de fora que ele faz uma triagem do paciente com Alzheimer, ele faz uma avaliação cognitiva baseada em múltiplos parâmetros digitais, mas assim, se ele errasse, eles não tinham culpa, a empresa não tinha culpa, quem é o culpado numa decisão errada, né? Então, nesse momento, até, não sei no futuro, tá? Quando chegar a computação quântica, novos modelos que a gente não consegue entender ou não chegaram ainda, pode mudar a resposta. Mas, nesse momento, eu acho muito difícil ter uma substituição completa por questões regulatórias mesmo e regulamentação da profissão, tá? Mas, realmente, para coisas simples, sim. Coisas que não envolvem risco, ou coisas que aumentem a eficiência. Um grande exemplo, eu acho que está mais próximo da gente, mas que a gente não comentou ainda, é cirurgia robótica. Então, a cirurgia robótica, a gente já vê os modelos de inteligência artificial fazendo suturas automáticas. Então, hoje, é um cirurgião operando uma cirurgia. Provavelmente, nos próximos 10, 15 anos, vai ser um cirurgião operando 4 cirurgias, onde parte da cirurgia, que é automatizada, ele vai conseguir fazer sozinho, o computador vai fazer isso, mas ele vai estar supervisionando. Essa é uma situação que eu coloco. Ele pode ser crítico, porque pode existir um erro na cirurgia, né? E um algoritmo está processando em tempo real, mas aí o humano por trás vai ser importante, e se errar sobre a supervisão dele, provavelmente ele vai ser penalizado. Então, essa é a minha visão aí no curto médio. Legal, Gadelha. Legal ouvir seus comentários. Eu, como radiologista, acho que eu vivi esse medo, né, de uma forma mais evidente. Acho que foi em novembro de 2016,
foi chamam até de um dos pais aí da inteligência artificial moderna, Geoff Hinton, e ele estava numa palestra e ele falou, olha, eu acho que nos próximos 5, no máximo 10 anos, a IA já vai estar performando melhor que o radiologista. Não faz o menor sentido a gente continuar treinando os médicos radiologistas em radiologia, né? Isso em 2016, novembro de 2016, já passaram 5 anos, eu ainda sou radiologista, então acho que ele não estava totalmente certo. Mas, de certa forma, aquilo que ele fala é, em 5 anos a máquina pode estar melhor que o radiologista. E realmente, para algumas coisas, sim. Então, esse algoritmo, por exemplo, específico da Oxpeed, para raio-x de tórax, eles treinaram numa base monstruosa de vários raio-x de tórax normais. E esse algoritmo ele já tem uma acurácia tão alta que você realmente pode confiar. Na hora que ele falar esse raio-x é normal, a chance é muito, muito, muito grande dele ser normal. Mas todo o resto, não. Então, o que é o uso deles? Né? Olha, eu vou ajudar a triar. Se for normal, você pode liberar o paciente. Se não, você continua tendo a avaliação. E é interessante isso, que os algoritmos, criar um algoritmo e validar é muito trabalhoso. E você faz isso para que ele seja especializado numa coisa, assim como eles fizeram para raio-x de tórax normal. Mas é engraçado exatamente isso que o Dr. Jefferson falou. O algoritmo, ele não tem a nossa consciência. Ele pode até ser treinado para falar isso é um gato, sim ou não, e ele acerta em 99,999, mas ele não sabe que aquilo é um gato. Então, um episódio interessante que aconteceu com a gente fez esse algoritmo para quantificação de COVID e entra uma tomografia de tórax e ele quantifica lá todo o seu pulmão, ele sabe onde é pulmão. E aconteceu lá no pronto-socorro, né? Entrou um paciente para COVID, fizeram o exame, foi entrar outro que era por uma fratura de cotovelo. Era um paciente que ele estava lá com gesso, né? E o técnico que foi fazer o exame, ele esqueceu e manteve o mesmo nome do protocolo, TC de tórax, e colocaram lá um cotovelo para fazer. Nosso algoritmo viu que era uma TC de tórax, mas ela não sabe nem o que é um tórax, e nós quantificamos o grau de COVID no cotovelo da pessoa, que era daquele paninho que ficava embaixo. Claro que os colegas tiraram sarro da gente até não poder mais, mas isso mostra que, de certa forma, sim, você pode treinar um algoritmo e que ele vai ter uma performance melhor que o humano, mas ainda assim ele não sabe o que ele está fazendo, né? Ele vai te dar uma probabilidade estatística muito alta de que aquilo seja aquilo, mas matematicamente para ele o que está acontecendo? É um gato, é um cotovelo, é um tórax, isso ele não tem essa capacidade, a não ser que você treine ele para discriminar e falar, isso é tórax, isso é gato, isso é cotovelo. Certo. E essa questão é importante, né? Em saúde a gente lida com probabilidades, né? E na realidade a gente procura, através de uma série de variáveis, diminuir a chance de erro, mas não é uma ciência exata, né? Existem múltiplas variáveis, inclusive variáveis que a gente não conhece naquele paciente que de repente levam para um outro rumo, né? E tem um colega aqui, o César, que ele até traz essa brincadeira, né? Tem chance de erro, né? Então, digamos que tem um robô que foi treinado para pegar um paciente no seu quarto, na cama, e levar esse paciente até a sala de raio-x, uma sala de tomografia, seja o que for. E depois pegar o paciente lá e levar para o quarto de volta. Ele vai fazer isso 10, 20, 30, 40, 90 vezes, mas numa delas ele pode errar, porque ele não é 100% fidedigno. E numa dessas, ao invés de colocar o paciente na cama, ele pode jogar o paciente pela janela, né? Então, realmente, esse é um ponto importante, né, que a gente tem que ter, e alguns entendem que a gente está ainda num caminho inicial do uso da inteligência artificial, com todas as suas nuances, né? E até porque existe esse componente do aprendizado, né? E se os dados que forem introduzidos forem dados que ou estão incorretos, ou não são relevantes, ou a falta de dados, né? Isso pode levar a um aumento, né, da chance de equívocos, da chance de erros, né? E é interessante a gente ver essa questão, né? Algumas pessoas que são futuristas, né? Que preveem coisas no futuro, etc. A própria IA, se não me engano, foi na década de 70, no início da década de 70, que surgiram uma série de artigos IA prevendo que em 10, 20 anos o mundo ia ser diferente, né? Ia acontecer X, Y, Z, e
passaram-se 40, 50 anos e aquilo que foi previsto não aconteceu, né? Como você já pode citar. E é interessante que eu tenho ouvido alguns futuristas famosos, né? E eles estão começando a ficar mais cautelosos, né? Lá aí, né? Depois do ano 2010, 2015, 2018, vinha aquela história, em 10 anos vai acontecer isso, em 6 anos vai acontecer aquilo. Agora eu tenho ouvido palestras que a fala é assim, daqui a 10 ou 50 anos, né? Então, ou seja, já procuram aumentar a margem de erro, o intervalo de confiança ficou bastante grande para dizer, bom, disse que podia ser 10, mas podia ser 50, né? Então, não veio dizer que eu fico inventando, né? Então, eu acho que essa cautela é bom, né? Tem um dito, né? Cautela e, e caldo de galinha fazem bem para todo mundo, né? E deixa eu aproveitar um pouco também, entrando nessa questão né, das limitações da inteligência artificial, dos cuidados que a gente tem que ter. Recentemente, a Anvisa publicou uma resolução complementar, né, que existia, uma RDC que existia em 2001, sobre Software as a Medical Device, né, ou seja, soluções digitais que funcionariam com dispositivos médicos e também, seja para apoio a diagnóstico, seja para apoio à terapêutica, né? E se a gente considerar que existe necessidade de uma avaliação, né, eu acho que sábado o Vitor e eu estávamos num outro evento e tínhamos uma colega da área do direito, né, experiente na área de direito em saúde e saúde digital, né, que trouxe essa questão, né, porque para se avaliar uma solução, né, é importante ter informações sobre sua segurança, né, sobre a sua eficácia e também sobre sua qualidade, e que isso implica a necessidade de se saber o que ela vai entregar, essa solução, e que essa entrega ela é constante, né? Ela se repete, né? Mas aí vem a questão, então, que eu quero trazer para vocês dois, né, comentários. A inteligência artificial, ela aprende. Então, aquilo que, de repente, ela, num determinado momento, conhece e traz um resultado, uma solução, dali a alguns meses, com o processo de aprendizado, ela já mudou um pouco, ou muito, né, aquilo que ela está entregando. Como é que vocês veem isso, né, essa questão de como se faz esse controle, como se faz essa avaliação, como a regulamentação vai conseguir lidar com essa dinâmica que é a evolução da inteligência artificial, ou a evolução em uma solução determinada que utiliza inteligência artificial. Vai lá, Cori. Para a parte dos algoritmos, é engraçado, mas a gente considera assim, dá uma impressão, né? Olha, se eu peguei 1 milhão de casos e coloquei para treinar, o meu algoritmo agora ele sabe fazer isso e eu resolvi um problema. E na verdade os algoritmos, eles são, a gente brinca, né? Eles são vivos, eles nem sempre vão manter a mesma performance ao longo do tempo. E por que ele deixa de ter a mesma performance? Por que um algoritmo meu, que era excelente para detectar se aquele paciente com uma suspeita de AVC, e ele classificava muito bem se aquilo era um AVC hemorrágico ou isquêmico, por que ele começa a piorar a performance, né? São os drifts que a gente monitora, e esses desvios da performance acontecem por alguns motivos. Então, eu posso ter, por exemplo, uma mudança da minha população. Eu treinei um algoritmo para uma determinada população, de uma determinada região, e isso até puxa uma outra conversa para essa questão de validação de algoritmos externos de algum fornecedor. Eu vou desviar um pouquinho e já volto. Mas às vezes você pega e fala, olha, esse aqui é um algoritmo excelente que eu testei aqui na minha população e ele performa bem, e é uma população, sei lá, asiática, caucasiana, e quando você testa na sua população, às vezes o resultado não representa a mesma performance. Então, quanto mais diversa a população que você usa como os exemplos para você treinar o algoritmo, maior a chance que ele consiga generalizar, ou seja, mesmo que tenha uma população um pouquinho diferente, ele vai performar bem. Então, isso é uma das coisas que acontece. Minha população está mudando. Eu tinha um hospital com um determinado perfil de pacientes e agora são pacientes mais pediátricos, são pacientes mais idosos, e isso faz com que o meu algoritmo performe pior.
Outro tipo de drift que a gente avalia, por exemplo, é o equipamento. Então, eu tinha 5 tomografias aqui no meu hospital e eu treinei em cima dessas 5 tomografias. E o hospital foi lá e comprou uma sexta, mesma marca. Mas, sei lá, às vezes o gantry é diferente, o meu sensor é diferente, isso vai fazer com que a minha imagem seja um pouquinho diferente. Então, a gente nunca pode considerar que um algoritmo que você comprou, que você criou, treinou, ele é uma solução definitiva. Os algoritmos, eles são coisas vivas, eles reagem de formas diferentes. Então, essa etapa de monitoramento, ela é extremamente importante. Então, pensando nessa questão de como que eu garanto a segurança, o primeiro passo é a validação. Então, não confie, e não que ele vá mentir para você, mas a performance do que ele está alegando pode não ser a mesma que você vê dentro da sua população. Validei internamente, o meu resultado é bacana? Legal, coloca para rodar e mesmo assim continua monitorando o resultado daquilo. E só assim você garante que você está usando um sistema seguro, né? E além de seguro, a performance dele não está degradando muito ao longo do tempo. Percebeu que degradou, não tem jeito. Tem que pegar uma amostra maior, retreinar o algoritmo e teoricamente você vai estar um que performa bem para aquela população que você está estudando atualmente. Vitor, você quer complementar? Eu vou comentar em cima disso. Acho que o Curico já trouxe um dos grandes problemas, é o decaimento, a degradação da performance do algoritmo ao longo do tempo, por diversos motivos. Eu vou colocar outros componentes, que são componentes de discriminação, que a gente já viu alguns modelos aí fora, que acontece. Então, eu vi muito artigo, né, principalmente aqui no Brasil, pela questão geográfica, estamos mais próximos aqui, principalmente durante a pandemia, de modelos que, quando você olhava o desempenho, é excelente, né? Do ponto de vista matemático, ele pode ser excelente, é multiplicação de matriz, não tem mistério. Acurácia, sensibilidade, especificidade, F1 score, etc. Mas a representação dessa acurácia, desse desempenho no mundo real, é totalmente distorcida, ela não representa uma realidade do mundo real, ela representa uma realidade matemática em cima de um conjunto de dados que você tem e uma validação que você faz. A validação que o Curico fala aqui, porque quando você vai treinar um modelo, você pega, sei lá, 1000 dados, 1000 conjuntos de dados, e você deixa 200 dados, você pega 800, treina um modelo, pega 200, separa, o teu modelo, o teu algoritmo nunca viu esses 200 dados, e você faz uma validação em cima desses 200 dados que você separou. Mas a natureza do dado é a mesma natureza do que você treinou. E é o que ele falou aqui. Quando você joga no mundo real, aí você começa a ver o desempenho, porque a variação, a variabilidade dos novos conjuntos de dados que talvez seu modelo nunca tenha visto, ela é muito grande. E aí acontece essa degradação. Mas aí, e é por isso que gera alguns modelos, alguns algoritmos aí que tem essa questão da discriminação, e tem que ter muito cuidado, porque se você não entende o que é que ele está fazendo, mesmo com desempenho muito alto, você não vai conseguir mitigar e não vai conseguir perceber esses erros que podem ser graves, tá? Então, isso é muito importante. E existem técnicas para mitigar esses erros, tá? Então, vamos supor que no conjunto desses 1000 dados, você quer treinar um modelo para classificar se tem AVC ou não tem AVC, vai, que é o conjunto que a gente está vendo aqui, né? E você tem 900 pacientes que tiveram AVC e você teve 100 pacientes que não tiveram AVC. Ou vamos fazer o contrário, porque é muito mais normal uma tomografia normal, né? Então você tem um desbalanceamento do dado que é muito importante. E existem técnicas para você tentar equalizar esse dado. Se você coloca o modelo para treinar com 900 não AVC e 100 AVC, esse modelo ele tem já um viés de cara. Então, existem técnicas para aumentar dados, para balancear dados. E se você não entende o que você está fazendo, e por isso que é tão importante a área assistencial estar envolvida, a área médica, se for um algoritmo para enfermagem, a enfermagem, tá? Porque, senão, você pode estar realmente lidando com problemas que podem ser graves, tá? Então, tem que entender o que está acontecendo, e é por isso que é, de certa forma, estimular pessoas a entenderem cada vez mais do assunto. Não necessariamente programar, entender um modelo matemático, mas sentar do lado do programador e quem vai fazer o modelo especificamente, o cientista de dados, para poder orientar e tirar essas conclusões que ele não vai conseguir fazer. Ele vai olhar da matemática, isso matematicamente é excelente, mas na prática isso não é a realidade. Isso que o Gadelha comentou é interessante. Tem alguns casos que às vezes a gente vê, sei lá, no Facebook, LinkedIn, 2 que eu vi recentemente,
Agora, a gente vê que nos celulares, né, eles treinam para você também fazer o reconhecimento, mexe a cabeça para cá, mexe para lá, dá um sorriso, né, para você ter uma etapa mais de segurança. Mas, de novo, se você não tiver... Existe até uma área da inteligência artificial hoje, que é o Bias and Fairness, que ele tenta fazer isso, né? Você garantir que você não tenha viés de seleção e que sua população ela seja representativa para você tentar evitar esses problemas que, para quem sofre, é realmente um preconceito. A pessoa sente aquilo como preconceito. Então, os dois casos que eu vi, né? Um era um rapaz oriental, e aí você tinha que fazer algumas coisas, tipo, abre o olho, fecha o olho. E como ele era oriental, o algoritmo achava que ele estava de olho fechado o tempo todo. E ele não conseguia autenticar no aparelho. E o outro era um rapaz negro, que ele tinha uma barba grande. Então, aquela barba dele, o algoritmo não conseguia. Então, realmente, essa preocupação que o Gadelha falou de tem que ter as pessoas próximas e com essa atenção e esse cuidado para que você não caia nessas falhas, né? Porque depois que acontece é muito difícil, né? Aí você passa vergonha, assim como você dá Covid num cotovelo, quem faz um negócio desse, você fala, olha, você está sendo preconceituoso comigo porque eu sou negro, porque eu sou oriental, sendo que a gente sabe que é uma falha estatística, né, na hora de você determinar aquele conjunto que você vai usar para treinamento. Certo, excelente. Eu quero aqui ressaltar, né, as primorosas observações e interpretações que vocês estão dando, Vitor Gadelha, Paulo Kulik. Eu acho que tem aqui quem está nos assistindo ou quem vai nos assistir, né, na forma pré-gravada, na forma gravada, vai poder reconhecer nitidamente o grande conhecimento e experiência que vocês têm trazendo aqui aqueles comentários que realmente traduzem essa experiência de vocês, esse conhecimento, e que faz com que a gente comece a entender melhor a inteligência artificial, o que é, para que serve, e os cuidados que tem que se ter, né? Eu acho que se mostra, através disso que a gente está discutindo aqui, quão complexo é o tema e o quanto os médicos que atuam na vida do dia a dia, né, na sua clínica, no hospital, enfim, e precisam conhecer, precisam saber, para que eles possam saber fazer essa utilização da forma adequada, né? As limitações, o que uma determinada solução que tem inteligência artificial voltada para um apoio diagnóstico, por exemplo, tem de acurácia, né? Tem de que a gente chama sensibilidade, especificidade, ou quantos falsos positivos ou falsos negativos ela tem, para ele poder ter maior ou menor segurança nesse apoio, saber que ele está lidando também com questões probabilísticas e que existe todo esse caminho, né? E que talvez a gente tenha aí um exemplo que ficou muito conhecido, né? Que é o Watson, da IBM, né? E que surgiu como algo que seria fantástico, né? No apoio, principalmente, ao diagnóstico, na indicação terapêutica, perdão, de pacientes oncológicos, né? E que, na medida que as coisas foram evoluindo, a gente percebe que isso que vocês comentaram começou a acontecer, né? Drifts, né? Começou a haver um decaimento, né? Da sua qualidade, que acabou, enfim, não resultando naquilo que foi muito hype, né? Venderam muito hype e na prática, a coisa teve um outro rumo, porque é realmente muito mais complexo do que se pensa, né? E existe um aspecto, aliás, eu só quero lembrar o pessoal que está nos assistindo live hoje, que envie suas perguntas, coloquem no chat do YouTube, perguntem o que vocês quiserem, não tenham vergonha, tudo aquilo que você tinha medo de perguntar, você está liberado para perguntar sem problema nenhum. Nós estamos todos aprendendo, eu estou aprendendo um monte aqui com o Vitor e com o Paulo. Mas, Paulo, você tem, claro, uma série de conceitos, né? E é um tema muito abrangente. Existem congressos, né, em inteligência artificial, muita presunção nossa a gente esgotar esse assunto. Mas existem conceitos que a gente precisaria ter um pouco mais de esclarecimento, que são conceitos importantes, né, usados no dia a dia de quem desenvolve, quem pratica inteligência artificial, que é a inteligência artificial geral e estreita. Você podia explicar um pouquinho melhor o que significam esses dois termos? Claro. A inteligência artificial que a gente tem hoje é o que a gente vai ver como narrow, estreita, né?
E é essa ideia de você determinar qual problema eu quero atacar, eu quero treinar o meu algoritmo para quê. E a gente já conseguiu, acho que resultados muito bons. A gente vê, por exemplo, carros autônomos, né, que ele ainda não está num ponto onde você pode simplesmente soltar a mão e confiar, tanto que ele vai fazer alguns alertas, né? Mas para essa tarefa difícil, que é conduzir um carro, interpretar tudo em volta, a gente já consegue atingir uma performance muito boa. Mas a gente ainda está muito longe e alguns pesquisadores falam que talvez a gente nunca chegue nessa ideia de inteligência artificial geral. Seria uma forma onde eu não sou mais especializado numa determinada tarefa, por exemplo, dirigir um carro, detectar se tem uma hemorragia ou algo do tipo, né? Mas aí, a partir desse momento, eu consigo desenvolver uma consciência. Então, os meus algoritmos não só vão detectar padrões, mas eles também vão ter uma consciência e fazer um pensamento em cima daquilo, né? Então, alguns acreditam que, na verdade, talvez a gente nunca chegue, a gente vai ter cada vez sistemas com inteligência estreita, né, dedicados, específicos, com performance, com acurácia cada vez melhor, mas eu sou um dos que acredita que talvez isso nunca chegue nesse nível, né? Aquele nível dos Jetsons, do robozinho que te entende, percebe, sabe o que você sente e tem sentimento também. É bacana. E tem um filme que eu gostei muito dele, chama Ex Machina, e não sei se vocês assistiram, mas é um filme que, enfim, tem lá um robô humanoide, né, com características humanas e algumas características humanas, como a face, né, braços, enfim, independente do ponto de vista de movimentos e manipulações, e que ele é treinado e surge uma situação X, né, não vamos aqui entrar no filme, mas que acaba também aprendendo algumas coisas que são do comportamento humano e que não são muito legais, né? Então, esse plot, esse enredo, ele traz um pouco essa questão, né? Que, de repente, a gente vai poder criar robôs, né? Até certo ponto, independentes e autônomos, e que, encarregando também aquele lado não muito... o lado mais negro, né? Do ser humano, né? Do Homo não tão sapiens, muitas vezes, acaba gerando tragédias, desastres ou malefícios determinados, né? É muito interessante essas questões todas, o uso que também pode ser feito, não somente as limitações, mas talvez os maus usos, né? Mas, voltando para os benefícios, né, Vitor, que benefícios reais da aplicação da inteligência artificial na área de saúde você vê em curto, médio e longo prazo? Boa. Eu acho que nesse momento a gente vai passar por essa área da eficiência, tá, para decisões, servir como um revisor de uma decisão, então peer review, então um sistema de suporte à decisão, tá? Mas eu acho que logo talvez curto, médio prazo mesmo, a gente entra muito nessa área do conceito que a gente chama de digital twins, né? São gêmeos digitais. Significa isso, é treinar modelos com essa multimodalidade. Então, por exemplo, hoje, baseado na pesquisa científica, na medicina baseada em evidências, a gente consegue entender, através da evidência, qual é o melhor tratamento para aquele determinado câncer e como é que ele se comporta com a medicação X, tá? Então, eu poder criar uma base com muitos pacientes que foram tratados não com essa medicação, mas com diversas outras medicações, e com todos esses dados dele, tanto da genética do tumor, do prontuário eletrônico, entender o comportamento clínico disso, radiológico, e a gente poder criar meio que uma espécie de gêmeo digital desse paciente para entender, quando chegar um novo paciente, eu imputar essas características desse novo paciente, ele poder me auxiliar, né, e me dar um norte do que seria o melhor tratamento para esse paciente e qual provavelmente seria o comportamento clínico desse paciente de morbidade, mortalidade, etc. Então, acho que esse é um negócio que a gente deve ver muito. Isso está muito associado também com os biomarcadores digitais, né? Então, hoje a gente, tradicionalmente na medicina, e foi importante, assim, evoluímos imensamente com todas as escalas para as diversas doenças que a gente tem. Então, temos lá NIRA para classificação de insuficiência cardíaca,
1, 2, 3, 4. Para Parkinson, a gente tem Roniar, 1, 2, 3, 4, mas ninguém é 1 ou 2 ou 3, 4. Você está dentro de um leque muito maior do que 4 classificações. Né? Então, esse leque pode ser de 0 a 100, de 0 a 1000. Então, o biomarcador digital, acho que ele vai conseguir te classificar exatamente em que ponto você está na doença. E eu gosto desse exemplo porque, assim, até hoje, né, você pergunta numa classificação de insuficiência cardíaca, quantos metros você andou sem ficar cansado? Eu não sei nem o que é 50 metros, 100 metros, eu tenho essa dificuldade, imagine, né, para outras pessoas, talvez tenham essa dificuldade também. E aí, qual é o momento que você ficou cansado e qual é... Então, assim, hoje todos esses dispositivos digitais, eles vão transformar essas escalas de uma forma mais materializada, de uma forma diferente, mais estratificada. Então, para a neurologia, eu acho que vai ter um impacto muito grande, né, a gente poder quantificar mais objetivamente esse paciente com Parkinson, esse paciente que tem um deterioramento cognitivo, até diagnóstico diferencial, né, e a gente poder entender mais o comportamento dessa doença e dar mais insights clínicos. Então, acho que essa é uma área, assim, esses algoritmos, com esses dados, vão poder mudar muito a forma como a gente pratica mesmo a medicina. Então, genes digitais, e até antes disso, eu acho que essas escalas com os biomarcadores digitais. Certo. E aproveitando isso que você falou, né, porque às vezes as pessoas perguntam o que são biomarcadores digitais? Vitor, você podia explanar um pouquinho mais o que são Claro. considerados biomarcadores digitais? Perfeito. Eu vou, para chegar nele, eu vou tentar trazer um outro conceito, é um conceito do fenótipo digital. Então, o fenótipo tradicional é você pegar o seu código genético e o meio influenciando esse teu código genético, né, ele te dá as tuas características, que a gente chama o fenótipo, que é a cor dos teus olhos, a tua altura, questões comportamentais também estão incluídas. Existe o fenótipo digital. Então, qual é a ideia do fenótipo digital? Eu fazer um rastreamento momentâneo, então, todo segundo está rastreando dados digitais dos teus dispositivos e da tua interação com os dispositivos. Então, é a velocidade com que você digita no teclado do teu celular, o que você procura nas ferramentas de busca ou nas redes sociais, o teu tremor, o teu padrão de tremor, simplesmente no ato de você segurar o celular, a tua velocidade média, o teu ponto de equilíbrio, isso está tudo sendo coletado em tempo real. Talvez um microfone do lado da tua cama capturando se você ronca, não, inclusive qual é a qualidade do teu sono. E o rastro digital, ele tem a capacidade de dar o fenótipo digital, que consegue ver até questões de sexualidade, ele é muito robusto, tá? Quando a gente utiliza todo esse conhecimento, todo esse rastro digital para questões de saúde especificamente, então, por exemplo, um dos algoritmos que tem é esse, que eu consigo ver como você segura o tablet, como você digita no tablet, a velocidade, ou da tua fluência verbal, ele pega mais de 100 parâmetros de você interagindo com um dispositivo para poder classificar se você tem algum deterioramento cognitivo ou até mesmo um começo de uma demência, tá? Então, quando a gente pega esses rastros digitais para poder utilizar na clínica mesmo, na saúde, para aspectos de saúde e até de diagnóstico, monitorização, aí a gente traz esse conceito do biomarcador digital, que é diferente do biomarcador tradicional, que é aquilo que eu faço um exame de sangue, a proteína está aumentada, isso com isso pode ajudar, pode ser esse diagnóstico. Essa é a ideia, é um componente adicional, mas digital, para raciocínio clínico, monitorização, diagnóstico e tratamento dos pacientes. Ótimo, excelente. Então, chegando aqui ao final do nosso webinar, mas eu tenho uma pergunta aqui para ambos. A gente está vendo nessa nossa conversa, apesar das limitações que existem na inteligência artificial, a grande evolução que ela tem e a grande possibilidade futura de ela poder realmente cada vez mais contribuir no processo de cuidar da saúde, que envolve não só questões diagnósticas e tratamento, mas também até na própria continuidade, né, do cuidado do paciente em seus diversos momentos de vida. Vocês acham que os médicos hoje e os profissionais da saúde estão entendendo que é isso e estão conseguindo aplicar isso na prática? O que vocês recomendariam para os nossos colegas e para os profissionais da saúde nesse sentido? Legal. Eu acho que, de novo, né, na radiologia isso começou, talvez, uma das primeiras especialidades. Passamos pela fase do medo, achando que iam acabar com a nossa especialidade, e vimos que não aconteceu.
E eu acho que hoje a gente está numa fase de conhecer, saber interpretar, porque essa tecnologia ela já está no nosso meio. Então é muito mais importante, por exemplo, saber as limitações dela, saber até quando eu posso confiar naquilo, para que eu consiga ter uma ferramenta a mais que vai melhorar o meu diagnóstico, que vai trazer um benefício para os pacientes, né? Então acho que é muito mais essa questão de perder o medo, se aproximar, entender e conhecer as limitações, porque tanto que, por exemplo, os últimos algoritmos nossos agora, a gente entrega um resultado e junto a gente entrega um negócio que chama Model Card, que é como se fosse uma bula daquele algoritmo. E aí nessa bula está escrito como ele foi feito, como ele funciona, quais as limitações, é como se fossem os efeitos colaterais que você pode esperar daquele algoritmo, né? Então acho que é importante todos estarem atentos e por dentro do que está acontecendo. Vitor? Eu tenho a impressão que assim, é uma tecnologia que a gente está no começo mesmo, né? Baby Steps é uma tecnologia transnacional. Então, se a gente voltar lá atrás, quando a gente teve lá a máquina a vapor, surgiu muita coisa, muito produto com valor depois daquilo, num curto período de tempo. Depois a gente veio o computador trouxe muita coisa legal. E agora a inteligência artificial vai estar, muito caso de uso que pode ser trabalhado, assim, infinitos casos de uso que podem ser trabalhados. E a gente está literalmente no comecinho disso tudo. Então, pela característica de uma tecnologia transnacional que ela realmente traz uma nova era de novos produtos e de novas novas funcionalidades, vamos dizer assim, é um ambiente que tem que ser explorado. Então, você desconhecer, eu acho que, mesmo que os conceitos básicos, ele pode ser perigoso, até pode se colocar como uma desvantagem competitiva em mercado profissional, na sua prática mesmo assistencial, principalmente aí mais a curto, médio prazo. Então, eu acredito que a tecnologia veio para ficar, é importante entender ela, e quanto mais você se aprofundar nos conceitos fundamentais, né, você consegue entender onde você pode aplicar. E tem muito caso de uso para ser aplicado ainda que ninguém fez. E eu acho que é por isso que é tão importante estar se aprofundando nesse assunto. Tá? Bacana. E eu aproveito na esteira do comentário do Paulo e do Vitor, né, complemento, sugerindo para vocês se capacitarem não só na área de inteligência artificial, mas na saúde digital como um todo, né? E para isso temos aí o nosso MBA de saúde digital e gestão, né? Vocês podem ter mais informações no website ibcmed.com.br, que vocês vão conhecer nosso programa, nossos docentes, e certamente aí vocês terão a oportunidade de uma qualificação bastante profunda nesse caminho. Eu estive aqui com duas enormes feras, né? No início eu falei que eram feras, depois disso acho que são enormes feras. Vitor Gadelha, Paulo Curic, da DASA, outra empresa fantástica, trazendo a sua experiência e conhecimento. Espero que todos vocês tenham gostado. Recomendem esse webinar para os seus amigos, conhecidos, etc., que está disponível dentro da plataforma do IBCMed. Vitor, Paulo, imenso agradecimento pela participação de vocês e por compartilharem conosco essa experiência fantástica. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.